agora, dando mais ou continuidade, na verdade, né? A nossa aulinha de pães especiais para sanduíches. E nós vamos fazer um pão, uma baguetinha de açaí. Então, aqui nós vamos ter 1 quilo de trigo, né? Sal, 10 gramas. Reforçador, 10 gramas. Açúcar, 10 gramas. Leite em pó, 10 gramas. Iogurte natural, 150 gramas. 10 gramas de azeite de oliva. E também nós vamos ter o fermento biológico seco, que será 5 gramas. Nos dias mais quentes, vocês poderão usar até mais ou menos 7, no máximo 8 gramas. É um pão que ele demora um pouquinho para fermentar, né? Então, aqui, nós vamos colocar todo o trigo. Vamos fazer uma cavidade no meio dele. Aqui nós vamos colocar a polpa de açaí, que tem 400 gramas, né? A polpa de açaí a gente só descongela pouco antes do uso, né? Melhor é manter ela congelada, que aí sim ela vai ter uma validade maior. Junto com a polpa de açaí, eu vou colocar os 10 ml do azeite de oliva. Junto com ele também, iogurte natural, a 150 gramas. Veja que no meio está entrando só a parte líquida. A única que eu vou deixar aqui, se for necessário, será a água. Então, aqui, ó, como eu tenho 10 gramas de sal, 10 gramas de açúcar, confira bem, porque o açúcar você vai colocar no miolo e o salzinho aqui na lateral. O reforçador, a gente coloca também no miolo. O leite em pó, reforçador também, o leite em pó, 10 gramas cada. E o fermento. Então, primeiro, eu vou trabalhar só o fermento aqui no miolo, né? Trabalhe bem, dê uma boa diluída nele, ó. Depois que você conseguiu diluir, vá trabalhando o trigo. Veja que o sal ainda está paradinho ali, ó. O último que eu vou mexer é o sal, né? Lembra que o sal é um bactericida e que ele é um controlador de fermentação. Então, é o último que eu vou misturar. Então, agora, eu vou começar a fazer a sova, né? E a água vai ser o último que eu vou colocar, se necessário. Então, aqui, eu vou começar a trabalhar a massa, devagarinho, de leve, ó. É uma massa super nutritiva, uma massa saborosa. É uma massa que quem experimenta ama. Então, aqui, vá trabalhando devagar, ó, e acrescentando aos poucos o trigo da lateral, sempre para o centro, ó. E nós vamos agora iniciar a sova realmente. Bom, pessoal, aqui, ó, nós começamos a amassar a massa, já vimos que ela está bem seca, né? Então, nós vamos adicionar essa água, né, que são os 50 ml de água. E vamos trabalhando ela devagar. Se for necessário mais água, a gente vai colocar mais um pouquinho. Mas antes de colocar a água, vamos misturar bem a massa. Ó, já deu para perceber que ela está muito seca, ó. Porque isso aqui, quem demanda a quantidade de água que a gente vai precisar na massa, é o próprio trigo. Então, nós vamos aqui acrescentar
colocar num jarrinho mais 100 ml de água. Então, aqui, eu medi mais 100 ml de água e vou colocar ele aos poucos, nunca de uma só vez. Esse é um pão de uma massa mais consistente, porque vocês podem ver que ele tem trigo, tem sal, tem açúcar, tem reforçador, tem leite em pó, tem fermento, tem iogurte, tem a polpa do açaí e a água. Vocês viram que em momento nenhum entrou algum tipo de gordura, né? Se a gente quiser um pão com um pouquinho mais macio, é só acrescentar 60 gramas de qualquer gordura. Mas como ele é um pão mais integral, nós vamos deixar ele sem a gordura. Isso. E deu uma massa bem elástica, né? Mas ainda um pouco dura. Então, eu vou colocar um pouquinho só mais de água. Vai sobrar uns 30 ml de água, ali 40. E eu vou sovando ela até ela ganhar textura. Eu vou retirar o tapetinho, vou colocar toda a massa na mesa e nós vamos fazer a sova aqui. Então, aqui eu vou fazer partes da massa com gordura, partes da massa sem gordura e depois a gente vê o resultado das duas, né? Então, primeiro, eu vou pesar esta massa. Sabendo que em 1 quilo de trigo, eu vou utilizar 70 gramas de gordura. Então, aqui são em percentuais. Então, aqui, ó, já dá uma massa endurecida, né? Eu vou cortar ela em 3 partes. Então, aqui, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui, né? Então, nesta parte aqui, eu vou colocar a gordura. Então, eu vou dividir 70 por 3. Vai dar 23,333, né? Uma dízima periódica. Então, nela eu vou botar 23, 46, 47 gramas de gordura nessa aqui. Então, agora eu vou deixar ela aqui. Esta eu vou trabalhar sem gordura nenhuma. Ela dá um pão mais duro, mais seco, né? E essa aqui, eu vou colocar a gordura. Uma gordura mais fácil que se tem à mão, a margarina. Então, nós vamos pesar uma margarina aqui. Eu dividi a massa em 3 partes, 2 partes eu vou colocar a margarina. Então, aqui eu tenho 40 gramas, né?